Quais são os documentos que eu tenho que levar para a AIMA no dia do meu agendamento da CPLP? Eu sou Frank Matos, advogado aqui em Portugal, e hoje nós vamos conversar sobre os documentos que eu devo apresentar na AIMA no dia do meu agendamento para requerer o meu cartão de residência da CPLP. Nós sabemos que a AIMA lançou uma informação muito polêmica que é sobre a questão do agendamento e de você estar com todos os documentos no dia do seu atendimento, sob pena de não ser nem iniciado o seu processo de obtenção da autorização de residência, seja ela qual for. Essa questão é muito polêmica, alguns colegas advogados estão debatendo sobre isso, pode ser que isso continue, pode ser que a AIMA volte atrás, mas até que isto ocorra, é importante que no dia do agendamento você tenha todos os documentos necessários para evitar ter que depois tentar reverter essa situação em tribunal ou tentar um recurso administrativo dentro da própria AIMA. Então é muito importante que no dia do agendamento, se você for requerer sua residência CPLP, trocar o formato papel para o formato cartão, ou veio com visto de residência da CPLP e quer obter o cartão de residência, é importante que você tenha os seguintes documentos. Essa informação foi obtida dentro da própria estrutura de missão em um dia que eu estive em atendimento. Então, me permitiram que eu tirasse uma foto do aviso que está colado na entrada. Eu sei que o aviso não está muito nítido por conta do reflexo, mas eu tive aqui o prazer de redigir novamente em um formato mais fácil e mais visível. Então, esses documentos. O que é informação da própria estrutura de missão está fixado no prédio da estrutura de missão quando do atendimento da CPLP? É preciso levar passaporte, seu passaporte, muito importante que ele esteja válido. Eu tenho visto muitos processos de requerentes serem deferidos porque o passaporte está vencido. Seu passaporte tem de estar válido. Tem que entregar um comprovativo da sua morada. Inclusive tem vídeos aqui no canal que eu já falei sobre esses comprovativos de morada. Tem que apresentar o comprovativo do seu número de inscrição na autoridade tributária, que é o seu NIF. Tem que ter o comprovativo de inscrição do seu número da Segurança Social, seu NIS, um comprovativo do número de utente do SNS e um certificado do registro criminal do seu país e sua nacionalidade. Muito importante que, se for um registro criminal brasileiro, que é possível obtê-lo no site do governo brasileiro, você tem que colocar o número do seu passaporte como documento de identificação. É aquele número que está no canto superior, que tem letras e números. É importante que o seu certificado do registro criminal esteja lá constando o seu nome completo, data de nascimento e o número do seu passaporte. Muitos registros criminais estão sendo indeferidos, não estão sendo aceitos, porque não consta o número do passaporte do requerente. Então, muito importante, quando você for emitir, há um campo em que você pode colocar o número do seu passaporte. Se você tem uma atividade subordinada, apresentar cópia do seu contrato de trabalho e os últimos recibos de vencimento, de preferência os 3 últimos, mas eles têm ali flexibilizado 1 ou 2 se for um contrato recente. Se você tem uma atividade independente, declaração de inscrição no registro nas finanças ou início de atividade. Se é uma empresa, você tem a declaração do registro da conservatória, do registro comercial. Se é uma atividade como profissional independente ou autônomo e você passa recibos verdes como profissional independente ou autônomo, você tem ali a declaração de início da sua atividade. Então vai depender do seu caso. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio em que teve que construir uma sociedade comercial, você tem ali o documento da conservatória, do registro da conservatória, do registro comercial e mais a certidão permanente da sua empresa. Mas se você passa recibos verdes com um prestador de serviço autônomo, então você tem a declaração do início da sua atividade e as últimas faturas, de preferência as 6 últimas, certo? De preferência as 6 últimas. Se você está desempregado, e aqui é a parte mais polêmica, se você está desempregado, seu caso vai ser analisado, ou seja, depende do seu caso específico. E esses podem ser os seguintes documentos: comprovativo da situação de desemprego emitido pela Segurança Social com valores do subsídio do desemprego. Muito importante que na declaração que você buscar na Segurança Social, que conste que você está no seguro-desemprego a receber subsídio de desemprego, tem que constar o valor do subsídio de desemprego. Segundo ponto, outros comprovativos de existência de meio de subsistência que o requerente disponha e que cumpre disposto na portaria 1563, a portaria está aberta, já vamos ver, mas já tem vídeo aqui no canal sobre esta portaria, e do Decreto-Lei 112/2024. Esse Decreto-Lei
112 de 2024, de 19 de dezembro, foi que fixou o ordenado mínimo no valor de 870 euros. E ele continua, ou um termo de responsabilidade. Para emitir esse termo de responsabilidade, a pessoa que se responsabiliza pela sua estadia aqui em Portugal, como autorização de residência da CPLP, tem que ter rendimentos suficientes para ele e para si. E muitos processos estão a serem deferidos porque quem passa o termo de responsabilidade, por vezes, só recebe um ordenado mínimo e não tem como se manter, mas não consegue manter mais um adulto, mais uma pessoa, mais o cônjuge. Então, muita atenção, a AIMA pode e deve, e por vezes sempre o faz, né? Por vezes faz, quase 90%. Exige os comprovativos de rendimentos da pessoa que assina o termo de responsabilidade. Então, se você vai levar um termo de responsabilidade, ele tem que ter assinatura reconhecida em notário, ou advogado, ou solicitador, e você vai ter que levar os meios de rendimento, os rendimentos daquela pessoa que assina a seu favor o termo de responsabilidade. Ele coloca no final a observação, aceitamos documentos originais em papel, só em casos excepcionais poderá enviar os seus documentos por caep.documentos@aima.gov.pt. Todas as informações que eu escrevi estão nesta imagem, pronto, fica melhor visualizado da forma que eu escrevi. Muito bem, agora, com relação aos meios de subsistência, é aquela regra que nós já falamos sobre isso aqui em um vídeo, que nós temos que ter ali. Para o primeiro adulto, nós temos que ter ali 100% do ordenado mínimo, certo? Para um segundo ou mais adulto, 50%, no caso entra um cônjuge ou outro adulto que você quer se responsabilizar. Crianças e jovens com idade inferior a 18 anos e filhos maiores a cargo, para cada um 30%. E o decreto-lei que nós vimos, 112, ele fixa exatamente o valor do ordenado mínimo, do salário mínimo nacional, certo? Para 870 euros. É a fixação do ordenado mínimo em Portugal, 870 euros. Então, você deve considerar o valor de 870, deve considerar as informações da portaria, ou seja, se você vai emitir um termo de responsabilidade para alguém que vai requerer autorização de residência CPLP, essa pessoa está desempregada, tem que ter em mente que você tem que receber os 870 mais 50% se for um adulto. Então, fica ali um ordenado mínimo e meio, um salário mínimo e meio, que dá ali por torno de 1.300, um pouco mais, 1.300, um pouco mais que isso, por mês. Também é possível pegar o valor de 870 euros e multiplicar por 12 e provar no dia do seu agendamento que você tem aquele valor vezes 12 meses, ou seja, suficiente para um ano para você viver em Portugal, que dá um valor até meio elevado. Mas o caso, muita atenção aos documentos, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo quais são os documentos. Essas informações foram obtidas da própria estrutura de missão. Claro que em casos ou outros podem ser necessários outros documentos adicionais, a AIMA vai informar quais são os documentos, mas para realizar o pedido da CPLP, da autorização de residência da CPLP, os documentos são estes: passaporte, morada, NIF, NIS, utente, registro criminal com o número do passaporte, se for trabalho subordinado, contrato de trabalho, recibo de vencimento, se for atividade independente, declaração da atividade ou do registro da empresa, últimas faturas. Se estiver desempregado, comprovativo da Segurança Social com o valor do subsídio, levando em consideração os 870 euros mensais, outros comprovativos de rendimentos que você possa ter no exterior, rendas passivas, aluguéis, etc. E, por fim, um termo de responsabilidade também poderá ser utilizado. É o modelo 4 que está disponível no próprio site da AIMA, em que no campo 1 você tem a assinatura do responsável, os dados do responsável, nome, sobrenome, a nacionalidade, local de nascimento, o número do título de residência, o cartão de cidadão, o que for necessário, e também a morada. E na última página que você coloca o nome e apelido, país, local de nascimento e data de nascimento da pessoa por quem você se responsabiliza. No final, assina reconhecimento em notário, solicitador ou advogado. E junto deste documento você tem que enviar também os comprovativos de rendimentos da pessoa que se responsabiliza por você. Espero que este vídeo tenha ajudado, esclarecido alguma dúvida. Como eu falei no começo do vídeo, quis refazer este vídeo com informações que obtive dentro da própria estrutura de missão,
com relação à autorização de residência da CPLP, já que nós não temos um regulamento ainda específico para esse tipo de requerimento. Nós temos a lei que foi aprovada e assinada no passado mês de fevereiro, mas o governo ainda não trouxe o regulamento para a autorização de residência da CPLP para solicitar autorização de residência aqui em Portugal. Prometeu para depois das eleições. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo do programa eleitoral do governo na sua tentativa de reeleição, e um dos pontos deste programa é justamente a regulamentação da autorização de residência da CPLP. Ou seja, só vamos ter isto mais concreto para depois das eleições. Mas esse vídeo foi útil para você, compartilhe para outra pessoa e agradeço a sua audiência.